Olá, mulheres! Nesta noite, neste momento de reflexão, eu quero falar um pouquinho com você sobre as promessas de Deus. Quero falar especificamente de uma promessa feita pelo Senhor Jesus. Atos capítulo 1 e versículo 4, que diz assim: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual ele disse: De mim ouvistes. Então o Senhor Jesus, antes de subir ao céu, após a ressurreição, ele diz aos discípulos: Não se ausentem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Os discípulos, eles estavam assustados, né? Nós sabemos que eles estavam aterrorizados, com medo, porque Jesus andava com eles e eles confiavam 100% em Jesus. Mas, de repente, Jesus foi morto e eles ficaram perdidos, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Mas, passados 3 dias, Jesus ressuscitou e volta para eles. E eles achavam que tudo ia continuar como era antes, mas não. Jesus, ele veio à terra, ele se fez homem, ele morreu na cruz para cumprir aquilo que foi estabelecido pelo Pai. Mas era chegado o momento de Jesus voltar a estar com o Pai. Então ele diz aos discípulos que ele voltaria para estar com o Pai, mas que eles deveriam ficar em Jerusalém, porque ali em Jerusalém eles receberiam a promessa em que ele estava fazendo para eles. Então, a promessa do Pai foi que Jesus, um Consolador, viria à terra para morrer pelos nossos pecados. E agora o Filho faz uma promessa aos discípulos que mandaria um Consolador, um intercessor, mas eles precisavam ficar em Jerusalém. Então os discípulos ficam em Jerusalém, eles obedecem à ordem que Jesus deu, baseados nessa promessa que Jesus fez para eles. E lá no capítulo 2, no versículo 1, diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, eles estavam reunidos lá em Jerusalém, todos juntos. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. A promessa que Jesus havia feito para os discípulos é de que viria um consolador, um intercessor para estar com eles durante todos os momentos. E agora no capítulo 2 de Atos a promessa se cumpre, a descida do Espírito Santo sobre todos os discípulos. E no decorrer do livro de Atos, a Bíblia diz que todos eles receberam dom de línguas, e Pedro que era impetuoso, que era de um temperamento muito reativo, em várias situações nós vimos Pedro reagir de forma muito impetuosa, rápida, mas aqui Pedro tem uma transformação. Agora Pedro já não era mais aquele Pedro. Pedro era transformado, agora ele estava vivendo através da visão do Espírito Santo. Agora Pedro era um homem cheio do Espírito Santo, um homem corajoso, um homem que agora não negaria mais Jesus. Agora ele saiu lá da casa cheio do Espírito Santo e foi pregar. Saiu por Jerusalém pregando, e a Bíblia nos conta que muitas almas se entregaram ao Senhor naquele dia através da pregação de Pedro, através da posição de Pedro, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo veio aos discípulos lá em Jerusalém, depois que Jesus subiu ao céu, e ele está aqui conosco todos os dias. Ele está disponível, acessível para cada um de nós. Ele é o nosso intercessor, o nosso ajudador, o nosso amigo. Ele intercede por nós ao Pai, ele está conosco, ele habita em nós. Basta que nós estejamos em comunhão com ele, sensíveis à voz do Espírito Santo. A promessa que o Senhor Jesus fez aos discípulos, ela é extensiva a todos nós. O Espírito Santo veio, ele está aqui conosco, ele é o nosso amigo, o nosso intercessor. Sempre que precisamos, nós devemos clamar, orar
ao Espírito Santo para que ele interceda por nós ao Pai. Que o Pai está junto de Deus, Pai e Filho estão aguardando o momento de vir buscar a igreja na terra, mas enquanto estivermos aqui, o Senhor Jesus prometeu que teríamos alguém conosco. E este alguém é o Espírito Santo de Deus, e ele está junto de nós em todos os momentos, nos fortalecendo, nos dando esperança, nos dando força, nos renovando a cada dia. Basta que nós estejamos sensíveis ao toque do Espírito Santo.